Olá, amigas e amigos que curtem, que compartilham o nosso Cena Legislativa na TV Câmara Fortaleza, nas redes sociais. Estamos aqui gravando um programa mais que especial para tratar de um tema fundamental, que é a política de conscientização, de discussão mesmo das drogas. E o nosso convidado é o secretário responsável pela coordenadoria, vamos ver se eu acerto, Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas do município de Fortaleza, Técio Nunes, a quem eu agradeço o tempo de estar aqui com a gente, estar com a imprensa, falando desse tema crucial para as políticas públicas, para o debate mesmo, para o legislativo. Esse programa é um programa que discute pautas do legislativo. Sim. E atualmente, muitas vezes, tem muitos debates que passam de forma muito rasa no legislativo. Então, a gente precisa desses espaços, Técio, para que a gente possa ter alguma margem para aprofundar questões tão complexas como essa. Mas, primeiro, quero agradecer a sua presença. Olha, primeiro, eu que agradeço a oportunidade de tratar sobre esse tema, sobre o trabalho que nós estamos desenvolvendo, que, infelizmente, como você mesmo falou, pela política, né, ainda mais às vésperas de um processo eleitoral, é atravessado por muitas mentiras, fake news, debates, né, rasos, quando a gente precisaria de debates mais qualificados, mais profundos, mais sérios, pautado em ciência, pautado em dados e focado em melhorar a vida das pessoas. Infelizmente, não é isso que a gente vê. E com o que vai se aproximando do processo eleitoral, o oportunismo político sempre fala mais alto e aí esse debate fica ainda mais prejudicado. Então, agradecer aqui a oportunidade de estar falando aqui com vocês, toda a audiência aqui da Cena Legislativa. É um prazer para mim. Perfeito. Muito obrigado. Tess, vamos começar falando sobre o que é a coordenadoria, até porque a nossa audiência está para além de Fortaleza, né? Então, para quem está aqui nos assistindo, que é do interior do estado do Ceará ou de outros estados, o que vem a ser essa coordenadoria? Que tipo de trabalho ela executa? Qual é a sua missão lá na coordenadoria? Qual é o desenho dela dentro da prefeitura, da gestão municipal? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Cleiton, a gente, assim, essa coordenadoria, o nome é coordenadoria, mas ela tem um status de secretaria, né? Então, a gente, inclusive, trata como secretaria. Ela é uma coordenadoria especial que no organograma da Prefeitura de Fortaleza é a mesma coisa de uma secretaria, né? Sim. Foi a forma que se achou para dividir os cargos. Eu acho que é muito importante começar dizendo o seguinte: ela é uma secretaria que existe agora, né? Vai fazer 14 anos, sobre um tema super sensível, super sério. Nós chegamos nessa secretaria ano passado, 14, se eu não me engano, 14 de janeiro do ano passado, e a realidade que a gente encontrou foi uma secretaria que existe há 14 anos, criada ainda no primeiro governo Roberto Cláudio, que infelizmente não tinha nada. Zero política tocada, nenhum centavo investido em política pública, enfim, era uma secretaria que nós diagnosticamos que existia só para cabide de emprego, infelizmente. Né? Então, quando eu cheguei lá, eu lembro como se fosse hoje a primeira reunião com a equipe, inclusive com a equipe da gestão passada, e eu perguntei para todo mundo: gente, o que é que tem aqui? Quais são as políticas que vocês estão tocando para a gente dar continuidade e conseguir novas coisas? Não sei o que. Aí o pessoal, todos, de forma unissono: não tem nada, secretário. Nada? Não, mas assim, eu não estou falando grandes coisas, não. Nada? Nada. Então é uma secretaria, infelizmente, que existia há muito tempo, como eu já falei, sobre um tema tão sensível, tão importante para a nossa cidade, para o nosso estado, e que infelizmente não existia na prática, né? Era uma secretaria só para cabide de emprego. Nesse 1 ano e meio que nós estamos nessa secretaria, nós conseguimos já fazer processos, assim, que eu diria, revolucionários, dada a essa realidade que nós pegamos. Sim. Então, hoje nós temos aproximadamente, já somando com política pública que já está sendo efetivada, quase 14 milhões de reais de política pública investida. Desses 14 milhões de reais, mais de 10 milhões eu consegui captar em Brasília. Ministério da Justiça, Ministério da Educação, Ministério da... Enfim, vários ministérios. Fui lá, captei recurso. Nós estamos entregando política, tem já quase 4 milhões investidos do próprio Fundo Municipal de Política sobre Drogas e do Tesouro do município de Fortaleza, investido em políticas públicas. Nesse 1 ano e meio, eu tenho muito orgulho de dizer que nós pegamos a secretaria com 0 projetos e estamos entregando ela nesse 1 ano e meio apenas de trabalho, com muita coisa que vai ajudar a contar uma nova história para essa política em específica para a nossa cidade.
E quais são essas políticas, Técio? Assim, quais são esses programas, por exemplo, que estão em andamento atualmente no município? Olha, o nosso primeiro desafio, Cleito, foi desenhar uma política de drogas para Fortaleza, focada em prevenção à violência. Prevenção ao uso de drogas e prevenção à violência. Porque a gente entendeu que, infelizmente, dada essa realidade, né, e como a desigualdade social, inclusive, né, essa marginalização de falta de direitos que nós temos, né, Fortaleza, infelizmente, configura ainda como uma das capitais mais desiguais do Brasil, né, para não falar da América Latina, etc. Então, nós entendemos desde o princípio que, infelizmente, essa realidade da desigualdade social tem um instrumento que é utilizado pelo Estado há muitos anos, isso independente de governo, é uma política de Estado, de criminalizar parte dessas juventudes que vivem nesses territórios se utilizando do debate sobre drogas. E, infelizmente, essa falta de política pública, a ausência do Estado, o Estado às vezes só chega nas periferias com polícia, etc., a ausência de política pública faz com que nossa juventude periférica seja uma juventude vulnerável a essa lógica do tráfico, a essa lógica da criminalidade. Então, nós entendemos que a pauta de política sobre drogas e prevenção à violência elas estavam intrinsecamente ligadas. E toda a nossa política está voltada em o seguinte: como é que uma secretaria como a nossa poderia atuar para prevenir a violência? Prevenindo a violência, prevenindo o uso de drogas. Você entende o conceito? Então, quando a gente começou a desenhar isso, o meu desafio foi esse: desenhar uma política e depois captar o recurso para conseguir efetivar esse desenho que nós conseguimos fazer. Então, hoje nós estamos para entregar, né, o que já é realidade, o que a gente já entregou. Já está em pleno vapor uma pesquisa de perfil epidemiológico que nós estamos tocando junto com o setor de psicologia da UFC, da Universidade Federal do Ceará, tocada pelo professor Valberto, que é o coordenador do curso de psicologia da UFC. Essa pesquisa é muito importante porque, contrário daquilo que a gente estava falando, ela municia a gente de dados científicos. Isso. Então, é uma pesquisa que vai ajudar a gente a clarear muitos dos caminhos para, inclusive, orientar uma política pública mais efetiva. Essa pesquisa já estava em andamento há anos e nós chegamos, eu consegui o recurso e a pesquisa está em andamento nesse exato momento. A gente lançou ela em março e ela já está em andamento. Agora, em agosto, ela começa a entregar os primeiros dados até o final do ano, até o início do ano que vem, a gente espera finalizar ela. A gente acabou de lançar a coisa que mais me orgulha, da política mais linda que eu acho que a gente está construindo, que são os comitês escolares de prevenção à violência e prevenção ao uso de drogas. Um comitê que junta professores, estudantes também da universidade e o poder público para juntos achar soluções, caminhos que ajudem a conscientizar a nossa juventude sobre o não uso de drogas. Mas quais são os caminhos que a gente proporciona para essa juventude? Esses comitês escolares, né, esse programa está chegando nas escolas com tatame profissional para a prática de artes marciais para a nossa juventude, além de todos os insumos, kimono, material de proteção, incentivo para participar de competições, etc. Professores de fora da escola para poder, né, oferecer essas oficinas, bolsas para os estudantes, bolsa de 200. Cada estudante que participa desse comitê, é importante dizer o seguinte: o comitê é desenhado o seguinte: são 5 professores e 10 alunos, inicialmente em 25 escolas de Fortaleza, de ensino médio e ensino fundamental. Cada aluno desse ganha apenas da rede municipal. Não apenas da rede municipal. Todos em Fortaleza, mas da rede de ensino médio, né, para jovens acima de 14 anos, e ensino fundamental 2, né, alunos ali do 8º e do 9º ano do ensino fundamental. O porquê disso? Porque todos os dados científicos que nós temos apontam que ali na faixa do 8º, 9º ano, o jovem já começa a ter acesso e contato com drogas ilícitas, né? Fora as drogas lícitas, que pra gente, inclusive, é um grande problema também que a gente precisa lidar, né? Porque todo mundo fala que a porta de entrada do mundo das drogas é a maconha, mas, na verdade, a porta de entrada para o mundo das drogas, infelizmente, ainda é as drogas lícitas, o cigarro e, principalmente, o álcool. Então, esse é um tema que a gente tem que enfrentar. Cada professor desse ganha R$500, fora o professor coordenador, que ganha 600, para poder ajudar a coordenar esses comitês. Legal. E nós temos mais 25 bolsas para 25 alunos de graduação de universidades públicas e privadas, também ganhando uma bolsa de R$500 para ajudar a gerar conteúdo científico para esses comitês. Então, é uma iniciativa muito importante, com campanhas de conscientização, oficinas, debates, tudo que a gente vai fazer dentro dessas escolas. Porque a gente mapeou e entendeu que dentro das escolas era um espaço muito vulnerável e não tem nenhuma política pública, e eu faço muita questão de dizer isso para você com muito orgulho. É uma política
inédita no Brasil. Nós não temos conhecimento dessa política ou nada parecido com isso tocado no território nacional. Então, a gente está tocando isso de forma muito inovadora. Para além disso, nós estamos agora, às vésperas, né, em parceria com a UFC e com o Ministério da Justiça, a entrega de 3 casas Fortaleza, né, que são casas que nós vamos entregar, uma no Bom Jardim, uma na Messejana e uma na Praia de Iracema, que são casas que a gente vai oportunizar a nossa juventude, focado em prevenção, curso profissionalizante, prática de artes marciais, atendimento jurídico, atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico, assistência social, enfim, um conjunto de iniciativas que nós estamos tocando junto dessas casas e atendimento também a pessoas, né, em população de rua e que também estão em situação de uso problemático de substâncias, né? Estão usando drogas de forma problemática. E, por último, estamos entregando também o NOS, né, que são os Núcleos de Oportunização e Inclusão Social, que é um equipamento que nós pensamos para atuar dentro dos conjuntos habitacionais de Fortaleza. O primeiro vai ser entregue agora entre julho e agosto, lá no José Euclides, né? E depois nós vamos entregar um no Bom Jardim e outro ali também, próximo à Barra do Ceará. Então, é um conjunto de iniciativas que nós estamos entregando que, enfim, demanda muito trabalho, mas, né, que nós estamos muito felizes em poder estar tocando. Desculpa ter me estendido. Não, tranquilo, fica à vontade. Você falou das parcerias com o UFC, com o Ministério da Justiça. Queria que você comentasse um pouco as parcerias com as próprias secretarias do município, né? Que eu acredito, você falou de escolas, então vocês devem ter alguma interlocução com a Secretaria Municipal de Educação, creio eu. Então, eu queria que você falasse um pouco desse diálogo com as demais secretarias do município e com a Câmara Municipal de Fortaleza, né? Assim, que, a partir do momento, como é que esse tema chega ao nosso legislativo municipal, se chega, como chega, que tipo de debate é feito, como é que vocês, já que você falou da questão de municiar de dados, como é que se vocês participam dessas discussões, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa política, Cleiton, que a gente está falando, quando a gente fala política sobre drogas e prevenção à violência, ela, seria um fracasso se fosse uma política tocada só por uma secretaria. Ou ela é uma política de Estado, e por ser uma política de Estado, ou ela é uma política intersetorial, tocada por várias frentes, várias secretarias, ou ela não teria sucesso. Por exemplo, políticas tocadas pela Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte e Lazer, enfim, várias secretarias, tem como foco principal o bom funcionamento dessas políticas ajudam primordialmente na política de prevenção à violência. Por exemplo, eu acabei de sair de uma ação com o Jonas Desidório e o prefeito Evandro lá na Habitafor, onde serão entregues até o final do ano, em parceria com o governo federal, 1.200 casas para Fortaleza. Né? E o objetivo da gestão até o final do ano é entregar quase 6.000 casas. Para além dessas 6.000 casas, 4.500 casas da periferia de Fortaleza que já existem, entraram no programa Morar Bem, que é um programa que reforma a casa das pessoas, dando dignidade para essas pessoas. E é muito legal ver o antes e o depois. Pessoas que não têm acesso a uma coisa básica, que para qualquer um de nós é muito básico, que é ter um banheiro. Tem pessoas que não têm. E esse programa entrega isso, dá uma pequena reforma na casa, não sei o que. Isso entrega dignidade. Tudo isso é política de prevenção à violência. Tudo isso. Então, quando a gente fala de prevenção à violência, de política sobre drogas, a gente está falando de intersetorialidade. Então, a gente tem uma política, diálogo permanente. Por exemplo, para tocar os comitês escolares de prevenção à violência, o nosso diálogo permanente é com a ESME, a Secretaria Municipal de Educação, e com a SEDUC, a Secretaria Estadual. Né? Essa parceria fechada entre essas duas secretarias, entre as 3 secretarias, a nossa, lógico, a gente assumiu o protagonismo da atividade, mas o projeto só teve êxito porque nós temos uma parceria com a SME e com a SEDUC, que entende a importância disso. Inclusive, a SEDUC e a SME já tocam projetos que vão dialogar muito com isso que a gente está construindo nos comitês escolares. Então, a Secretaria de Educação tem várias coisas. Tipo, dentro das casas de Fortaleza que nós queremos construir, existe uma iniciativa de atividades culturais que nós vamos fechar com a Secretaria de Cultura. As casas de Fortaleza, por exemplo, atendimento psicológico, psiquiátrico, nós estamos fechando uma parceria com a Secretaria de Saúde para poder viabilizar isso. Então, isso tudo dialoga. E o Plano Municipal de Polícia sobre Drogas, de Prevenção à Violência que nós estamos construindo, vai ter um papel fundamental do Legislativo Municipal,
que é onde entra a segunda etapa. Depois de a gente Ótimo. entregar isso, nós vamos entregar, estamos, né, em paralelo a tudo isso, construindo o Plano Municipal de Prevenção à Violência e Política sobre Drogas, que será debatido e aprovado pela Câmara Municipal de Fortaleza. Recentemente, inclusive, na semana passada, eu tive uma reunião muito boa com o presidente Léo Couto, onde a gente já começou a sinalizar isso, né, e a importância de ter o Legislativo, a Câmara Municipal, debatendo com qualidade esse tema. Excelente. Técio, assim, a partir do seu... que eu sei que antes da sua entrada na secretaria, você sempre foi uma pessoa de diálogo com a periferia, com as juventudes das... A gente pode até usar no plural, das periferias de Fortaleza. E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que a secretaria aborda, discute uma cidade tão cortada pela territorialização do crime organizado, né? Você sabe disso, que você circula na cidade, né? Tem prefeito também. Como é que a secretaria, em conjunto com outras secretarias, que tipo de debate vocês fazem? Você falou da questão dos comitês nas escolas. Qual é a reflexão que a secretaria faz a partir de uma realidade difícil, complexa, né, de crime organizado presente, não só, estou falando das periferias, mas não só nas periferias, mas em toda a cidade de Fortaleza? Cleiton, deixa eu falar uma coisa para você. Não é que eu conheça a realidade porque eu dialogo. Eu nasci e me criei no Grande Bom Jardim. Sim. Eu saí do Bom Jardim quando eu tinha 24 anos de idade. E eu saí do Bom Jardim quando eu tinha 24 anos de idade porque a minha família foi convidada a se retirar do Bom Jardim pelo crime organizado. Eu perdi 3 crimes meus... desculpa. Eu perdi 3 primos meus assassinados por essa lógica do crime organizado, da violência urbana. Bem, quando o meu último primo foi assassinado, ainda não existia esse negócio de... Enfim, essas denominações que essas facções tinham. Mas já existia um ensaio disso. Né? Os territórios já estavam conflagrados, já muito demarcado e etc. Eu falei isso na campanha, inclusive, para prefeito. Assim, a primeira vez que eu vi uma pessoa assassinada na minha frente, no chão, eu tinha 11 anos de idade. Era o meu primo Bessivaldo assassinado num bar da esquina lá da minha casa, com um tiro na cabeça. Então, assim, essa realidade não é uma realidade que eu... Como tem muita gente, inclusive, que ouviu falar ou que estudou em algum livro, em alguma experiência acadêmica. Tá? Isso aí é de onde eu nasci e me criei. É de onde eu vim. Lógico, a gente tem Eu, particularmente, tenho um senso de responsabilidade muito grande para tocar essa política. Se você for olhar para o desenho da política que a gente construiu, você vai ver que ela é uma política descentralizada e territorializada. Eu poderia construir esses equipamentos em qualquer lugar. Quando eu penso um triângulo para Fortaleza, uma casa no Bom Jardim, uma casa na Messejana e uma casa na Praia de Iracema, é exatamente... E a Praia de Iracema não à toa, porque ali é onde... Esse equipamento da Praia de Iracema é um equipamento voltado muito para a juventude. E ali tem Poço da Draga, tem Moura Brasil, pessoas, inclusive, isso é muito importante salientar, que isso é uma demarcação que eu faço com muita clareza. As pessoas que vão trabalhar neste equipamento, que já foram selecionadas, inclusive, são pessoas da comunidade do Poço da Draga, do Moura Brasil, da Grande Messejana, do Bom Jardim. Entendeu? São pessoas que eu faço questão que ocupem a política pública que nós estamos construindo. Os comitês escolares que nós desenhamos todos em torno dessas casas, porque a política ela tem que ser interligada. Então, quando eu penso, inclusive, o nós, né, o equipamento nós, né, N-O-I-S, nós, como a gente fala na gíria mesmo, nós, não nós, mas o nós como núcleo de oportunização e inclusão social dentro dos residenciais de Fortaleza, que, infelizmente, a gente sabe da realidade. Eles são, boa parte das vezes, controlados por uma facção A, B, X ou D. Bem... Como eu falei para você, isso tudo faz parte de uma política integrada. É importante ter segurança pública funcionando, é importante ter a polícia militar atuando, como é muito importante você ter uma capacitação ou uma capacidade técnica de uma polícia investigativa civil atuando para resolver os crimes, punir justamente essas pessoas, enfim. Então, essa cadeia de processo, essa política é muito importante. O que a gente tem afirmado todo esse tempo é que não adianta só investir em policiamento ostensivo. A gente vai botar 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 1 milhão de policiais militares na rua
E mesmo assim, se não tiver política integrada, inteligência para poder mapear onde esse crime organizado se fortalece, como ele se fortalece, essas operações, inclusive da Polícia Federal, são muito importantes porque ajudam a mapear mais ou menos por onde é que vem o dinheiro dessas facções. Tem gente muito poderosa, muito rica por detrás das facções. Nós aqui nos ludibriamos pelo nosso olhar curto de achar que o crime organizado, as facções, é aquele jovem que está ali na periferia, matando, morrendo, vendendo droga. Bem, não estou dizendo que a gente tem que passar a mão na cabeça desse rapaz, mas aquilo ali é a ponta do iceberg. A estrutura por detrás disso é muito grande. E é de gente muito poderosa, com muito dinheiro que a gente está falando, que lava dinheiro aos bilhões. Entendeu? Não estou falando de merreca. Então, quando você tem uma política de... Se a gente não investir, ao mesmo tempo que investe em policiamento ostensivo, se a gente não investir em inteligência das nossas polícias, e se nós não tivermos uma política pública, um Estado com política pública para disputar o futuro dos nossos jovens nos territórios, disputando esse jovem para um outro caminho, porque na ausência do Estado o crime vem e copta. E, infelizmente, o nosso jovem, na periferia de Fortaleza, vulnerável e sem acesso a políticas públicas, é o alvo prioritário e massa de manobra para essa indústria que é o mercado de drogas organizado por essas facções. Então, toda a nossa política... Bem, eu sou limitado, a nossa secretária é limitada sobre vários aspectos, mas toda a nossa política e o que eu venho falando há anos já, de como quem vem desse território, mas também estuda esse território, atua politicamente sobre essa lógica, é de que a gente precisa ter uma política integrada, eficiente e que dispute o futuro da nossa juventude. É esse o nosso intuito. Perfeito. Até se a gente está chegando ao fim, né? Rapaz. É um tema complexo e vibrante, né? Sim, assim, sim. Cada ponto que você trouxe aqui, ele enseja uma discussão complexa e abre aí várias linhas de análise e de aprofundamento. O nosso tempo é limitado. Quero agradecer a sua participação, seu entusiasmo, sua produção à frente da Secretaria e deixar aqui o espaço à disposição para que você venha aqui novamente para apresentar um balanço, um projeto, uma ideia. O Cena Legislativa está aqui para isso. Olha, Cleito, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu aqui o Cena. Se puder me seguir no Instagram, Tesson_Nunes, me segue aí no Instagram para ver mais novidades. E eu espero muito em breve estar aqui compartilhando com você não só as entregas, mas muito brevemente o resultado de tudo isso que a gente está construindo. Mais uma vez, muito obrigado. Perfeito. Esse foi o nosso Cena Legislativa de hoje. Vejo vocês no nosso próximo programa.